Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 23 de março de 2020. Eu estou preparando essa aula aqui para a semana que começa amanhã. E é uma aula longa, né? Eu vou dividir ela em duas partes, como eu teria feito em sala de aula, como aconteceu em anos anteriores. E eu estou organizando uma videoconferência para essa terça-feira para o pessoal noturno e para a quarta para o pessoal matutino. Eu vou estar passando e-mail para vocês orientando a respeito. A expectativa é que todos participem. Eu estou imaginando que vocês terão acesso à internet nesse período, mas caso não tenham, não se preocupe, a gente vai achar um outro jeito de se comunicar. Seria bacana a gente poder conversar para a gente estar em contato. Essa é a ideia, eu acho que o momento agora é ficar em contato, torcer para que todos estejam bem, mas que a gente esteja em contato um com o outro aí. Então hoje nós vamos falar sobre produção. Tá? O objetivo da aula seria detalhar os fatores de produção, apresentar plano básico do processo produtivo, apresentar a função de produção, as curvas de possibilidades de produção, e essa parte aqui eu vou deixar para a próxima aula. E aí, conforme for, eu faço uma aula mais curta, porque é uma aula mais cansativa, e como a gente faria em sala de aula. Então vamos lá. Então lembra que, acho que na primeira ou na segunda aula, eu comentei que a gente tem basicamente três fatores de produção: terra, trabalho e capital. Tá? Em algumas literaturas, eles consideram mais dois: tecnologia e capacidade empresarial. Eu lembro de ter comentado com vocês que eu gosto de pensar em quatro fatores de produção: terra, trabalho, capital e essa ideia de capacidade empresarial ou empreendedorismo. De qualquer maneira, eu vou separar hoje para dar mais exemplos para vocês do que seja cada uma delas. Mas, em geral, a tecnologia ela fica embutida normalmente dentro do capital. Tá? E, e a ideia de capacidade empresarial traz essa ideia de empreendedorismo. Bom, qual é o esquema? O esquema é o seguinte: necessidades humanas são ilimitadas e diversificadas. Eu quero um carro, outro quer uma bicicleta, outra pessoa quer uma casa, outra pessoa quer um telefone celular, outra pessoa quer arroz, outra quer feijão, e por aí vai. E mesmo dentro dessas necessidades ilimitadas, elas ainda são diversificadas. Quem quer? Duas pessoas querem automóvel, mas um quer um azul, outro quer um amarelo, outro quer uma roda de liga leve, outro quer roda de ferro, outro quer com ar-condicionado, outro quer sem. Ou seja, as mesmas coisas são diversas e todas elas mostram a capacidade ilimitada do ser humano em desejar as coisas. Para a gente atender essas necessidades humanas, a gente precisa de bens e serviços. Esses bens e serviços eles serão produzidos com os fatores de produção, que são escassos. Eu não tenho nem terra, nem trabalho, nem capital para produzir tudo que eu gostaria de consumir. Eu lembro, não sei se comentei com vocês em sala, eu tive um professor, eu não sei se é verdade essa informação, mas ele comentou que se toda a população da Terra tivesse o nível de conforto daquela esquina em Nova York, Times Square, em que é celebrada a passagem do Ano Novo, a gente vê pela televisão todos os anos, parece que os recursos da Terra se esgotariam em 3 meses. Para ver como a impossibilidade de a gente atender todos os desejos humanos. Tá? Então, diante disso, nós vamos ter que desistir de alguma coisa. E quando a gente desiste de algo, a gente cai naquela ideia de custo de oportunidade. Meu custo de oportunidade é aquilo que eu desisti. Se eu quero comprar um carro, eu posso comprar um carro ou um carro com ar-condicionado. Se eu comprar um carro, o meu custo de oportunidade é o outro carro que teria mais alguns apetrechos a mais, digamos assim. Se eu não sei se eu viajo de férias ou se eu faço uma reforma na minha casa, um dos dois implica em você desistir do outro. Então, o custo de oportunidade indica o que você desistiu, como nós já conversamos em eventos anteriores. Então, esse mapa aqui, pelo que eu entendo, aparece um pouco meio fora de foco para vocês, mas ela é pela qualidade do aplicativo que eu uso para fazer essa imagem, ou eu não sei regulá-lo adequadamente, enfim. Mas o que esse quadro está dizendo aqui é basicamente o seguinte: de um lado, eu tenho as necessidades humanas, de outro lado, eu tenho os fatores de produção.
As minhas necessidades humanas, como eu já disse, elas são ilimitadas e são diversificadas. Para eu atender essas necessidades humanas, eu preciso de produtos. Esses produtos, eles serão executados em processos produtivos, em fábricas, no comércio, na indústria. E esses processos produtivos, eles demandam fatores de produção que são escassos e versáteis. Fator de produção, terra, trabalho e capital. Então, se eu imaginar um veículo em que eu vá produzir se eu for precisar, por exemplo, de minério de ferro para produzir um veículo, esse minério de ferro ele pode fabricar tanto um veículo como pode produzir uma máquina que vai produzir telefone celular, ou pode produzir uma máquina para produzir máscaras medicinais. Então, é a mesma matéria-prima. Então, ele é versátil, porque a mesma matéria-prima ela pode fazer várias coisas. O mesmo fator de produção, o trabalho humano, a força de trabalho humano. Eu posso pintar a casa, eu posso regar o jardim, eu posso tomar conta de cachorro, eu posso fazer comida, mas eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Ela é super versátil, mas ela é escassa. Eu nem tenho para tudo e nem posso usá-lo para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a aula de hoje, a ideia é começar a pensar o que é que eu consigo produzir, como é que eu consigo talvez achar um ponto ótimo que eu consiga produzir a maior quantidade para atender os meus clientes. Então vamos entender primeiro os 5 fatores de produção que nós citamos. A terra. A terra, gente, quando eu falo terra, eu não estou falando apenas em a terra para plantar alguma coisa, não. É o que está em cima da terra, é o que está embaixo da terra, é o que está acima da terra, é o que está dentro do oceano. São todas as riquezas que a natureza nos dá. Então, compreende o solo, para você plantar, para você criar gado, enfim, o subsolo, para extrair minerais, petróleo, para extrair água. A água é um recurso, terra, então é considerado como o fator de produção terra. Então, por exemplo, na cidade que eu estou hoje, ela possui 3 rios que cortam a cidade. Esses 3 rios, em alguma maneira, eles estimularam o desenvolvimento local. A cidade vizinha aqui, ela é bem mais pobre e ela não tem nenhum rio que passa lá. Então, no caso aqui da cidade que eu estou, a proximidade com o rio, com a água, tornou a cidade mais desenvolvida. Né? Outros itens que impactam o fator de produção terra, quantidade de chuva, clima, se é muito quente, se é muito frio. Por exemplo, em Paranaíba, eu ouvi uma história que o que diferencia a produção de grãos em Paranaíba do Mato Grosso, um pouco mais acima, pelo que me falaram, não sei se é verdadeira essa informação, 1 grau Celsius de diferença. Esse 1 grau Celsius de diferença, ele muda a característica de água da região, a pluviosidade, a quantidade de chuva na região. Isso causa impacto sério na produtividade, por exemplo, da soja. Então deveria ser um outro tipo de grão para poder ser produtivo naquele solo. Então, a água da chuva é um fator de produção. Flora e fauna. Então, por exemplo, se você for pensar em medicamentos, você precisa de muito material da natureza que eles são produzidos sob determinado clima. Muita chuva ou pouca chuva, ou alta altitude ou baixa altitude, enfim, no calor ou no frio, na sombra ou no sol, etc. E até fatores extraplanetários, no caso, radiação solar, por exemplo. Em locais que tem muito sol, é propício a um tipo de produção, um tipo de plantel animal, por exemplo, ou de agricultura. Em outros, não é possível a mesma coisa. Então, tudo isso está dentro do fator de produção terra. Então, não é apenas o que está no solo, é o que está acima, abaixo, por aí vai. Bom, quando a gente lida com a ideia do fator de produção terra, nós estamos lidando com a possibilidade de expandir esse fator. Então, por exemplo, o petróleo é um exemplo típico, né? Quando eu tinha a idade de vocês, a preocupação era que o petróleo esgotaria em 20, 30 anos. Depois desses 20, 30 anos eles já se passaram, o petróleo não se esgotou. Então, por que ele não se esgotou? Porque houve a descoberta de novas jazidas, enfim, de novos locais de exploração e o petróleo ainda não acabou. Ou, o contrário, esgotar o minério. Então, esse minério, por exemplo, cobre pode esgotar. E como é que nós vamos produzir condutores elétricos para conduzir eletricidade? Então, a gente não tem essa resposta.
Então, sempre o fator terra ele lida com essa ideia de esgotamento versus possibilidade de ampliar, de expandir as fronteiras desse fator de produção. Então, gente, eu coloquei aqui algumas frases, por exemplo, desde Malthus, a preocupação quanto à capacidade desse fator de produção. Vocês vão lembrar que nós ainda vamos estudar o Malthus lá na economia, mais adiante, e o Malthus, a preocupação dele era com alimentos, né? Ele falava que a população aumentava em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética, então ia chegar um ponto que ia ter mais gente do que capacidade de produzir alimentos e as pessoas iriam passar fome. Então, o Malthus, ainda não aconteceu isso, mas sempre quando há alguma escassez, o Malthus sempre é lembrado. Vejamos, por exemplo, o caso da água em São Paulo. Então, o município de São Paulo, o estado de São Paulo, região metropolitana, sofre com a crise de água há uns 3, 4 anos já. Pelo menos desde o final de 2013 eu ouço essa preocupação. Então, muito foi feito, mas a gente percebe que a água falta. Um ativista americano ele chegou a sugerir que aumentar o preço da água, por exemplo, diminuiria desperdício. Então, seria uma possibilidade de fazer a água durar mais, economizarmos água. Tá? Por outro lado, a crise econômica que nós estamos passando aí desde 2013, 2014, de certa maneira ele colaborou para que não faltasse água, porque a crise econômica fez menos as indústrias trabalharem, as indústrias são grandes consumidores de água, praticamente não se produz nada sem água, não se produz aço sem água, não se produz carro sem água, praticamente não se produz nada sem água. E se não fosse essa crise, se a gente estivesse consumindo água, talvez tivesse acabado a água. E aqui, o texto está ruim, mas vocês vão conseguir ler nas notas de aula que eu deixei para vocês lá no Moodle. Está havendo no Brasil uma guerra pela água. Então, no ano passado, há uma série de reportagens do Estado de São Paulo. Se vocês quiserem, eu mando para vocês, no jornal O Estado de São Paulo, em que ele trata sobre a questão da violência relacionada à água. Então, as pessoas já estão se matando por causa de água no Brasil. Quem podia imaginar, há 30 anos atrás, que nós teríamos falta de água no Brasil? Quando se ventilava a ideia de faltar água no Brasil, a gente apelava para lençóis freáticos muito ricos d'água, de forma que jamais faltaria água no Brasil, e não é bem isso que acontece. Então, os fatores de produção, eles se esgotam, e se esgotando, fica complicado a gente pensar o futuro. Em aulas seguintes, nós vamos estar falando sobre ecologia e economia, então nós vamos estar discutindo um pouco mais essa questão aí. Bom, tentando fechar a questão da expansão versus esgotamento, como se expande o fator de produção terra? Por exemplo, capacidade técnica científica. Você pode desenvolver uma semente, você pode desenvolver um tratamento da terra que faça a mesma terra produzir mais, por exemplo. Outra forma seria por meio de reciclagem. Reciclagem de metal, de plástico, qualquer tipo de reciclagem faz com que a gente não precise tirar matérias-primas do ambiente. Outra possibilidade é avançar sobre novas fronteiras. Por exemplo, o caso do gado no Brasil, da fronteira agrícola. A gente ouve muito a respeito da expansão dessa fronteira agrícola e, de certa maneira, coloca em risco o ambiente. Nós já vamos falar sobre isso. E capacidade de renovação. Então, por exemplo, um dos motivos pelo qual ainda não acabou o petróleo, além das descobertas dos novos postos, vamos dizer assim, de novas fontes, é a existência de fontes alternativas de energia. Por exemplo, a cana-de-açúcar no Brasil, energia eólica, energia solar. Então, isso renova-se. E, a rigor, o problema não é energia, o problema é a conversão de energia. Então, na medida que o ser humano ele vai aprendendo a converter melhor a energia, ele vai extrair energia de qualquer coisa. Mas ainda assim há o risco de esgotamento. Especificamente com relação ao esgotamento, relaciona-se a exaustão das reservas, acabou o petróleo, acabou, não tem outro jeito. Extinção de espécies vegetais e animais, e mesmo degradação. Então, quando a gente fala na expansão da fronteira agrícola no Brasil, há muita preocupação a respeito da degradação ambiental, principalmente a invasão da Amazônia, o que pode causar a extinção de espécies animais e vegetais. E, obviamente, restrições legais e consciência preservacionista, ou seja,
o Estado ele pode criar uma legislação que proíba determinada atividade, por exemplo, a exploração mineral, ou invadir determinadas áreas. Então, tudo isso acaba limitando, esgotando a possibilidade de você utilizar o fator de produção terra. Tá? Vamos ao fator de produção trabalho. Então, tem uma frase do Simmel, se escreve com S, mas fala com Z, Simmel. Ele fala que o ser humano é um recurso fartamente aproveitável, e é mesmo. Se você pegar a história da humanidade, desde sempre nós brigamos para capturar pessoas para trabalhar para a gente. Então é muito comum, quando a gente vê filmes, histórias relacionadas à antiguidade, você vencia uma batalha e colocava e ganhava um monte de escravos para trabalhar para você. Então, o ser humano sempre foi desejado, porque o ser humano faz as coisas. Hoje em dia, felizmente, a gente não fala mais em escravidão, não de maneira aberta, a gente sabe que tem situações em que existem condições análogas ao trabalho escravo em várias partes do mundo, o Brasil não é diferente, ainda que seja combatido. Entretanto, o ser humano, como a gente não consegue mais escravizar o ser humano, a guerra continua sendo mais no terreno das ideias. Então, hoje, todas as discussões que eu vejo, por exemplo, na internet, é alguém tentando fazer a minha cabeça, porque eles querem que eu, de alguma maneira, já que eles não podem me escravizar, eles querem que eu trabalhe para eles de alguma forma. Então, o ser humano continua sendo um recurso fartamente aproveitável e todo mundo quer o ser humano. Tá? Então, a ideia do ser humano, ele compreende, deixa eu tomar um líquidozinho aqui, compreende questões demográficas fundamentais. Vocês vão ver alguns gráficos daqui a pouco, vocês verão como a curva demográfica de alguns países afeta a maneira como eles se relacionarão com a produção. Historicamente, né, pelo menos até 1500, quanto maior a produção, quanto maior a população, maior a produção. Foi só até 1800 praticamente, foi só com a Revolução Industrial que maior população não significou mais maior produção. E as máquinas, elas mudaram isso. Além disso, países pobres, eles tendem a crescer mais a população do que a economia. E assim eles acabam ficando cada vez mais pobres. Então o desafio que a geração de você vai ter que lidar vai ser com isso daí. Como é que a gente consegue diminuir a desigualdade se alguns países se desenvolvem muito mais do que outros? Então esse é o problema da geração de vocês e acredito que nós vamos passar o século XXI brigando com essa ideia. E como a gente sabe, trabalho não é apenas quantidade, tá? Isso é muito interessante. Não adianta você contratar muitas pessoas para fazer determinada coisa se elas não sabem fazer. Então, o trabalho também é a qualidade, é o saber fazer. Então, é a técnica, é a ciência, o saber embutido nesse trabalho. Alguns autores lidam com a ideia de capital humano para fazer essa diferenciação entre o trabalho com saber e o trabalho sem saber. Para facilitar, eu joguei tudo dentro dessa sacola, desse fator de produção chamado trabalho, em que, só lembrando, o saber fazer, ele faz a diferença. Então, não é só você contratar gente para quebrar pedra. Você tem que saber em que lugar bate na pedra para você quebrar a pedra de maneira mais fácil. Esse gráfico aqui, também, não sei porque ele não sai com muita nitidez aqui, ele mostra como os países eles consideram empregados e desempregados. Então, vamos aqui, ó. Esse primeiro quadrinho aqui, que é o pai de todos, a mãe de todos, é a PIA, população em idade ativa. População em idade ativa. A população em idade ativa ela é dividida em população economicamente ativa e população não economicamente ativa. A população economicamente ativa é dividida em ocupados e em desocupados. Então, é assim que globalmente é medido a questão do trabalho. Então, quem tá ocupado e quem está desocupado. Então, quando vocês veem, por exemplo,
vem essas estatísticas que falam sobre o desemprego no Brasil, elas consideram esse tipo de divisão. Ou seja, eu tenho uma diferença entre a população não economicamente ativa dos desocupados. Tá? Então, como é que funciona? Funciona mais ou menos assim. Qual é a população economicamente ativa? Os empregados, os empregadores, né, os patrões, né, aqueles que trabalham por conta própria e mesmo não remunerados, aqueles que trabalham, fazem um estágio, ou um trabalho beneficente, ou trabalham algum serviço religioso, enfim, voluntário. Então, isso você está ocupado, mesmo que você não esteja ganhando dinheiro. Tá? Os desocupados são aquelas pessoas que estão desempregadas, mas que se esforçaram para procurar emprego num determinado período. Nesse caso, é 30 dias. Então, se você está desempregado e nos últimos 30 dias você estava procurando emprego, você é considerado desocupado. Mas se você, nos últimos 30 dias, você não procurou emprego, você faz parte da população não economicamente ativa. Os desempregados que não procuraram emprego. Então, essas estatísticas do Brasil, elas são muito complicadas, porque a gente sabe que o desemprego no Brasil está por volta de 11, 12%, mas se você pegar a curva dos últimos meses, se não me engano, ele está caindo. Só que está aumentando a curva dos desempregados que não procuram mais empregos, a população não é economicamente ativa. Então, muitas vezes dá a impressão que o desemprego está baixando, mas continuamos com um número grande de desempregado, que as pessoas, depois de muito tempo procurando emprego, elas acabam perdendo a fé que vão arrumar emprego e eles param de procurar emprego. Então, eles vão na sua correria, como se diz, tentam trabalhar por conta própria, fazer um bico, etc., e nem mais procuram emprego. Então, é assim que é medido. Então, nós temos população em idade ativa, eu não lembro a precisão agora, mas se não me engano é acima de 14 anos. No site do IBGE tem essa definição. População economicamente ativa é dividida em ocupados e desocupados. Os desocupados são os desempregados que estão procurando emprego nos últimos 30 dias. E nós temos a população não economicamente ativa, que são os desempregados que não procuraram emprego nos últimos 30 dias. Eu trouxe aqui, gente, para a gente estudar um pouquinho o fator de produção-trabalho, a pirâmide populacional da Terra, do mundo. Esses dados são de 2017, quando a população estava em 7 bilhões e meio de habitantes. Então, o que significa isso? Cada barrinha dessa aqui, ó, essa barra rosa aqui é mulheres, né? E aqui, homens. Então, aqui, no eixo X, no eixo Y aqui, diz a idade. Então, aqui, ó, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 anos. E aqui ele vai dizendo a porcentagem. Não dá para ver com muita precisão, porque a letra está pequena, mas, por exemplo, de 0 a 4 anos no mundo, há 4,7% a população masculina e 4, não vou enxergar agora aqui, 4,8% a população é feminina. E para cada faixa etária, nós vamos vendo a porcentagem de população. Então, obviamente, a base é maior porque existem mais jovens no mundo do que pessoas idosas. Então, por exemplo, quem tem entre 75 e 79 anos, por exemplo, só tem 0,7% da população masculina, 0,7% da população que são do sexo masculino e 0,9% que são do sexo feminino. Então, o que a gente percebe aqui interessante é que, no mundo em geral, a base é maior do que as outras etapas, então significa que a população ela continua aumentando. Vamos ver como é em outros países. Ó, pessoal, eu trouxe quatro pirâmides etárias aqui. A do mundo, do Brasil, da Alemanha e da Bolívia, só para vocês entenderem. Então, olha o que está acontecendo no Brasil, gente. No Brasil, a base da pirâmide, ela já é menor do que partes superiores, ou seja, já está nascendo menos gente do que em gerações anteriores. Está vendo? Esse ponto aqui, ó, ele é menor do que esse ponto aqui. Ou seja, no passado já nasceu mais gente do que nasce hoje.
Se você pegar um país como a Alemanha, nasce muito pouca gente comparado a 30, 40 anos atrás. Então, esse lado mais largo da pirâmide etária alemã diz qual é a idade que tem mais pessoas. Então, a Alemanha é um país velho. Se você comparar, por exemplo, com a Bolívia não, a base é a maior. Então, ainda nasce mais gente na Bolívia do que em gerações anteriores. Então, só um minuto. Então, o que a gente percebe? Em países, digamos, desenvolvidos, eles tendem a ter uma base da pirâmide estreita, em países subdesenvolvidos, uma base da pirâmide larga. O Brasil está exatamente a meio termo entre um país desenvolvido e um país subdesenvolvido. O Brasil, a base da pirâmide já é menor que em etapas mais altas, ou seja, pessoas com idade maior, ou seja, está nascendo menos pessoas aqui, o que indica que em breve nós vamos começar a decrescer a população brasileira. É o que está dizendo esse gráfico aqui, ó. Deixa eu voltar um aqui, ó. Então, não dá para ver aqui, mas nesse ponto aqui, ó, mais ou menos em 2050, a população brasileira vai começar a decrescer. Então, essa é a nossa curva aqui. Então, essa nossa curva, ano a ano, nós estamos nesse ponto aqui, nós ainda vamos crescer a população e a partir desse ponto aqui, a população brasileira deve começar a decrescer. Isso deve acontecer por volta do ano 2050. Alguns autores já falam que esse número já baixou, já está em 2040. Isso afeta questões relacionadas, por exemplo, à aposentadoria, a forma como o governo deve investir. Então, por exemplo, se uma população é mais idosa, por exemplo, como a população da Alemanha, da Itália, do Japão, deve haver serviços que atendam essa população mais idosa. Se a população é muito jovem, deve ter um número maior de serviços para atender a juventude. Então, muda as mercadorias necessárias, muda o tipo de serviço, muda o tipo de atendimento médico, e o Estado ele tem que estar atento a essas mudanças para dar o atendimento correto à população. Tá? Fatores de produção. Vamos falar agora sobre o capital. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o fator de produção capital. Primeiro, vamos fazer um pequeno esclarecimento a respeito do que é renda e o que é capital. Renda é diferente de capital. Basicamente, eu falo brincando que renda é aquilo que pinga periodicamente, ou pinga todo mês. Então, por exemplo, os rendimentos do trabalho, salário é renda, porque ele pinga todos os meses. Também tem os rendimentos do capital. Então, por exemplo, a pessoa ela tem dois imóveis e aluga os dois imóveis, então, e todo mês ele recebe o aluguel. Então, o aluguel é renda do capital. A renda do capital ela pode vir na forma de aluguéis, de juros, salários, royalties, coisas do tipo assim. Então, isso é renda. Renda é aquilo que pinga periodicamente. No caso, o rendimento do trabalho, basicamente o salário, mas dependendo da empresa, você pode receber um bônus anual, alguma coisa do tipo assim. Por lei você tem que dividir parte dos ganhos, né? Então, periodicamente, uma vez por ano, o empresário ele divide parte dos lucros com os funcionários. E mensalmente o salário nosso. Então, isso se pinga é renda. Então, a renda tem um rendimento do trabalho e o rendimento do capital. O rendimento do capital, eu falei, aluguel, juros bancários, você tem uma poupança, a poupança é capital. Tá? O juro da poupança é renda do capital. Você tem uma aplicação financeira, a aplicação financeira é capital. Os juros que você ganha, os rendimentos que você ganha dessa aplicação financeira é renda, porque é um pouquinho que você ganha mensalmente, periodicamente, daquele montante de capital que você tem investido. Tá bom? Então, o que é capital? Capital é tudo isso aqui que eu coloquei aqui embaixo. Conjunto de riqueza acumulada pela sociedade. É um estoque, uma quantidade. É um estoque de dinheiro, um estoque de mercadorias. Eu tenho um estoque de uma empresa, eu posso vender, eu posso doar.
Capital é aquilo que você doa, você dá, você vende, tá? Eles podem ter o capital financeiro, o capital profissional. Então, exemplo de capital financeiro: edifício, infraestrutura. Então, uma fábrica, ela não é apenas as máquinas, tem a infraestrutura, tem o prédio, tá? Uma fazenda é capital, porque a pessoa ela vai criar seu plantel, vai desenvolver sua agricultura. Máquinas, equipamentos, isso é capital. Então, tudo que for usado pela iniciativa privada ou pela administração pública, um bem que você possa vender, passar para alguém, isso tudo é capital. Então, resumindo, renda, pinga, capital, você consegue armazenar o capital, armazenar dinheiro, você pode armazenar veículos, você pode armazenar edifícios, tá bom? Ouro também é capital, porque é reserva de valor e fator de produção, tá? Não precisa estar na produção, obviamente. É algo que vocês têm, é algo que você dá, algo que você doa, algo que você venda. Pode ser meu, pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser de uma empresa, pode ser do Estado. Então, um hospital é um capital social voltado para a saúde. Tá? Um prédio com apartamentos todos alugados é capital, ele gera renda do capital, no caso, os aluguéis dos imóveis são todos alugados. Tá? E nos livros a gente pode considerar que capital, riqueza e patrimônio são todos sinônimos. Quando a gente fala o patrimônio, a riqueza, o capital, nós estamos falando da mesma coisa. Então, resumindo, renda sempre acontece, está sempre pingando, ou muito ou pouco, mas está sempre pingando. E capital não, capital é um estoque, algo que você acumula. Observação, então, por exemplo, você tem um salário, e você ganha, sei lá, R$2.000 por mês, e isso é só a renda do seu trabalho, então você recebe R$2.000 de renda, de salário, e você consegue economizar R$500, coloque esses R$500 na poupança. Esses R$500 que você coloca na poupança, eles se transformam em capital. E aí, todo mês dá um jurinho da poupança. Esse jurinho é renda que o capital, poupança, proporcionou a você. Exemplos. Capital na forma de infraestrutura. Então, por exemplo, infraestrutura econômica ou infraestrutura social. Infraestrutura econômica, por exemplo, tudo relacionado à energia. GTD é geração, transmissão e distribuição de energia. Então, torre, usinas, enfim, transformadores, tudo que estações de transformação, etc., tudo isso é capital. A parte de telecomunicações, de satélites, antenas parabólicas, instalações, enfim, transporte, estradas, hidrovias, aeroportos, enfim, isso é infraestrutura voltada na forma de capital. Ou podemos ter infraestrutura, que é capital, na forma de infraestrutura social. Uma escola, hospitais. Então, tudo isso é uma infraestrutura que existe para que a gente possa promover a saúde, promover a educação, enfim. E também, outros exemplos aqui, sistema de tratamento de águas, efluentes, etc. Outros exemplos de capital: construções, fábricas, escolas, hospitais, instalações militares, lojas de departamento, enfim, lojas de veículos. Outro exemplo de capital: equipamentos de transporte, avião, barco, carro, máquinas e agrocapitais. Então, os caras têm uma cultura permanente, uma plantação permanente de cana, de soja, isso é capital. Plantéis animais, instalações rurais, fazendas, açudes, equipamentos rurais, tratores, máquinas, implementos, tudo isso é capital. Bom, ainda no capital, é o que eu falei, o capital ele se acumula, tá? O capital ele cresce de duas formas. Ou você poupa, tá? E as famílias podem poupar, o governo pode poupar, as empresas podem poupar, ou você recebe uma injeção de fontes externas, tá? Ingresso de capitais externos. Então, se você tem um estoque de capital inicial e você ou poupa ou recebe um investimento externo, você vai aumentar o seu capital. Desse montante de capital aqui, o que você tinha mais o que você conseguiu juntar, você retira a depreciação, o capital ele desgasta. Então, uma máquina,
Passado um ano, ela vale menos do que ela valia no ano anterior. Passado 2 anos, ela vale menos ainda. Então, o capital ele perde valor, ele deprecia. Então, se você tem um estoque de capital inicial, acresce ele novos investimentos na forma de poupança ou fontes externas, subtrai a depreciação, você tem o seu estoque de capital final. Bom, falando especificamente do fator de produção tecnologia. Então, gente, quando a gente pensa em tecnologia, nós estamos pensando em máquina, não é só isso. Tá? Tecnologia implica em conhecimentos, técnicas, habilidades. O termo tecnologia ele pode significar várias coisas, desde técnica, um saber fazer, até a tecnologia, a máquina, alguma coisa nesse sentido aí. Então, pensando em escopo amplo, tecnologia envolve pesquisa e desenvolvimento, esse P&D aqui. Essa pesquisa pode ser básica ou pode ser aplicada, né? Ou seja, ciência pura ou aplicação da ciência pura em alguma forma de inovação, projetos, equipamentos, invenções e inovação. Então, quando a gente pensa em tecnologia como fator de produção, a gente tem que entender que ela se reintegra ao processo produtivo na forma de novas combinações tecnológicas. Ou seja, e aí você amplia a sua capacidade produtiva. Então, tecnologia é um importante fator de produção. Lembrando que eu considero a tecnologia dentro do capital, mas alguns autores a tratam separadamente. Não. E por último, o fator de produção, capacidade empresarial. Tá? A ideia do empreendedor, do entrepreneur, é aquele cara que não tem medo, né? É essa ideia que baixa a aversão a risco. Ele pensa lá adiante, ele pensa de maneira estratégica, ele é inovador, ele desbrava fronteiras novas, ele é um cara atento ao que acontece ao seu redor, ao que acontece na economia, ao que acontece na política, no mercado. Ele tem muita energia, muita força de vontade para não esmorecer facilmente e, obviamente, ele é aquele cara que tem acesso aos demais fatores de produção e consegue integrá-los para produzir alguma coisa. Eu diria que o verdadeiro empreendedor ele nem precisaria de ter os fatores de produção, mas ele é o cara que tem a capacidade de buscar os fatores de produção, integrá-los e produzir alguma coisa. Então, tem uma frase, tem um vídeo na internet, faz muito tempo que eu vi, o falecido Roberto Campos, ex-ministro da Economia, avô do atual presidente do Banco Central, ele falou que a capacidade empresarial por ser um fator de produção, é um recurso escasso, não é em todo lugar que tem. Então, a ideia de que um país que possui muitos empreendedores, ele tem de ser um país que cresce, porque não é em todo lugar que brota esses empreendedores. Da mesma forma que não é em todo lugar que brota petróleo. Então, é um fator de produção fundamental para que se possa produzir alguma coisa. Tá? Então, conhecidos os fatores de produção, vamos tentar entender como é que eles se combinam. Tá? Então, só lembrando, aqui estão meus fatores de produção. Eu tenho aqui terra, trabalho, capital, tecnologia e empreendedorismo. Então, esses são os meus fatores de produção. Eu vou usar esses fatores de produção em um processo produtivo, que eu já vou falar um pouquinho sobre eles. Eu já falei em aulas anteriores, mas vou falar mais um pouco, para produzir produtos. Esses produtos, eles são serviços ou bens. Tá? Então, eu tenho fatores de produção que vão ser usados num processo produtivo qualquer para gerar os bens e serviços que eu preciso. Tá? E esses fatores produtivos de produção, dentro do processo produtivo, eles vão ser combinados de alguma forma. Tá? Então, a produção que eu conseguir fazer num determinado período de tempo, ela é função do trabalho, do capital e da terra, né, dos recursos naturais que eu vou utilizar. Então, a maneira como a gente combina esses fatores de produção, terra, trabalho e capital, é que vai dar a minha chamada função de produção. Eu tenho fatores de produção que eu desejo que eles se tornem produtos. Isso vai acontecer por meio de processos produtivos. E dentro desses processos produtivos, eu vou combinar esses fatores de produção em determinadas proporções, coloco tanto de mão de obra, tanto de matérias-primas, tanto de equipamentos, e essa combinação vai me produzir esses produtos aqui.
Só lembrando os processos produtivos, eu já tinha falado em encontro anterior, é o setor primário, secundário e terciário. Setor primário, basicamente, lavouras, produção animal e extração vegetal. A extração mineral está dentro do setor secundário da economia, junto com a indústria da transformação, inclusive a indústria da construção civil. E os semi-industriais, a parte de utilidades, né? Energia, água, esgoto. O setor terciário da economia é serviços, comércio, saúde, educação, serviço bancário, transporte, o papel do Estado, as funções que o Estado em geral exerce, sendo que o governo, obviamente, ele pode ter algumas indústrias, alguma empresa na área produtiva, por exemplo, como a Petrobras, só que eu esqueci de falar na última aula aí, um quarto setor produtivo que é chamado terceiro setor, que são as organizações não governamentais, serviços de voluntariado, que são importantes, aí eles, de alguma maneira, eles produzem serviços, basicamente, e atendem a sociedade. Então, nesses processos produtivos, não importa se é o setor primário, secundário, terciário ou o terceiro setor, a gente combina os fatores trabalho, capital e terra e nós vamos conseguir produzir alguma coisa no decorrer do tempo. Tá? Então, vai ficar mais fácil explicar para vocês aí, direto numa tabela aqui, fica mais fácil de explicar. Tá? Lembrando sempre que o objetivo da utilização de qualquer fator de produção é utilizá-los com eficiência. Eu não posso ter desperdício, eu tenho que trabalhar para o pleno emprego dos fatores de produção, utilizar todos os meus equipamentos, todos os meus recursos naturais e toda a minha mão de obra disponível. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco que eu posso combinar esses fatores de produção para produzir produto A ou produto B. Mas não posso produzir tudo que eu quero, porque há limites no processo. Tá? Então, fica mais fácil de entender na prática aqui. Vamos supor que você tem uma fabriquinha, e essa fabriquinha ela fabrica dois produtos, a pipoca doce e a pipoca salgada. Eu chamei essa pipoca doce de produto X e essa pipoca salgada de produto Y. Tá? E conforme eu combino as minhas máquinas, meus trabalhadores e a minha matéria-prima, né, o milho, o óleo, o açúcar, no caso, o sal, eu posso produzir uma determinada quantidade. Então, eu posso, por exemplo, eu tenho a opção A. A opção A, eu posso utilizar todos os meus recursos, ele consegue produzir 250 unidades por dia de saquinho de pipoca. 250 saquinhos de pipoca doce, mas nessa opção A aqui, eu não consigo produzir nenhum saquinho de pipoca salgada. Mas se eu abdicar de produzir 50 unidades da pipoca doce, se eu quero de 250 para 200, eu consigo produzir 250 saquinhos de pipoca. Porque a pipoca salgada é mais fácil fazer do que a pipoca doce. Essa é a opção B. Se a opção C é eu abdicar mais 50 unidades, mais 50 saquinhos de pipoca salgada, em vez de produzir 200, produzir só 150, eu poderia produzir 450 saquinhos de pipoca salgada. E assim sucessivamente. O meu modo extrema seria a opção F, em que eu não produzo nenhum saquinho de pipoca doce, mas posso produzir 750 saquinhos de pipoca salgada. Então a gente já matou aqui, já percebeu que os recursos que eu tenho, eu só consigo no máximo produzir 250 saquinhos de pipoca doce contra nenhuma salgada, mas posso fabricar 750 salgada contra nenhuma doce. Ou seja, a gente percebe que eu consigo produzir mais quantidades da pipoca salgada porque ela utiliza melhor meus recursos de produção na quantidade. Tá? Então, como eu chamei isso aqui de produto X e como eu chamei isso aqui de produto Y, a gente vai lembrar daquele gráfico XY. Então, no eixo X eu vou colocar esses números, e no eixo Y eu vou colocar esses números aqui, vamos ver o que vai acontecer. É isso aqui. Essa é a chamada curva de possibilidade de produção. Tá? No eixo X, eu coloquei a pipoca doce. E no eixo Y, eu coloquei a pipoca salgada. E esses pontos aqui, ó, aqui está ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F.
é aquela combinação de pontos. Ponto A, 250 de pipoca doce e 0 de pipoca salgada. 250 de pipoca doce e 0 de pipoca salgada. Vamos ver esse ponto C aqui, ó. Esse ponto C, vamos ver o que ele é. O ponto C, 150 da doce e 450 da salgada. 150 da pipoca doce e esse ponto C ele dá 450 da pipoca salgada. Então, juntando aqueles pontos, a gente faz essa curva aqui. Então, tudo que está nessa curva e abaixo dela, eu consigo produzir. Por exemplo, eu posso produzir 500 saquinhos de pipoca salgada junto com 50 saquinhos de pipoca doce? Posso, porque está abaixo da curva aqui. Eu posso produzir isso aqui, ó. O meu vendedor fala assim, Giovanni, nossa pipoca está deliciosa, está todo mundo querendo comprar. Eu consigo vender 200 saquinhos de pipoca doce e consigo vender ao mesmo tempo 700 saquinhos de pipoca salgada. Fabrica para mim? Eu vou falar para ele que não, porque esse nível aqui, que eu chamei esse ponto aqui, ponto R, é um nível impossível, porque a minha capacidade produtiva ela é limitada por essa curva aqui. Esse ponto Q é capacidade ociosa, eu posso fabricar mais do que isso. Posso fabricar um pouquinho mais desse, posso fabricar um pouquinho mais desse, mas esse aqui, tudo que está acima dessa curva aqui, aqui, eu não consigo produzir. Tá? E esse ponto O aqui, o ponto zero, é o pleno desemprego. Eu não estou conseguindo produzir nada, tá todos os recursos, todos os fatores de produção não estão sendo utilizados. Tá? Bom, como é que eu chego? Por que eu estou aqui com capacidade ociosa ou porque eu estou com um nível impossível de ser atingido? Vamos entender. A respeito do ponto Q, é o ponto que indica a capacidade ociosa, ou seja, eu tenho máquina parada, tenho trabalhador sendo subaproveitado, eu não estou utilizando todos os meus fatores de produção. Quais são as causas? Por exemplo, redução populacional. Houve uma guerra, houve uma peste, matou a população e eu não tenho, tenho pouca gente para produzir. No nosso caso, nós estamos exatamente passando por um processo desse, não estamos falando em redução populacional, mas estamos falando nós estamos em casa, as fábricas estão fechadas por causa da peste, por causa do Covid-19, por causa do coronavírus. Então nós temos capacidade ociosa, as fábricas estão todas paradas. Tá? E a gente não está conseguindo produzir porque nós estamos com a redução populacional na prática, porque a população está dentro de suas casas se protegendo contra a doença. Outra causa que nos leva à capacidade ociosa depressões, depressões econômicas. Então, a economia está em crise, as pessoas não conseguem emprego, as máquinas estão paradas e nós estamos com capacidade ociosa. As máquinas paradas, capacidade ociosa. Desarranjo institucional. Alguma política errada do governo, alguma situação em que o conjunto de leis iniba a produção, tá? E outro exemplo aqui é esgotamento de recursos. A gente tem máquina, nós temos equipamento, nós temos pessoas, mas está faltando uma matéria-prima. Então, quando começou a crise do coronavírus, as primeiras fábricas que pararam foram as fábricas de equipamentos eletrônicos, porque muita, como é que fala? O todo da matéria-prima vem da Ásia. Então, como parou de ser enviado material da Ásia para o Brasil, eles foram os primeiros parados, já estão parados há 30 dias e hoje é dia 22 de março. Tá? Então, esgotou, não há recurso, então não tem como. Já o ponto R é aquele ponto impossível de a gente atingir. Tá? Só lembrando, ponto R é esse ponto aqui. Ó. Eu não consigo, tudo que está acima dessa curva aqui, eu não consigo produzir. Tá? Então, eu só consigo produzir se eu deslocar as fronteiras da produção. Por exemplo, se aumentar a população. Eu não estou falando apenas de nascimento. Por exemplo, eu tenho uma fábrica, eu tenho equipamento, mas eu não tenho profissionais treinados para utilizar aqueles equipamentos. Então, eu precisaria treinar essas pessoas. Quando eles estiverem treinados, eles poderiam
eles poderiam trabalhar na minha fábrica. A gente entende isso como um aumento populacional. Perdão, eu pulei uma fase aqui. Isso seria o aumento da qualificação profissional. Então, eu não tinha capacitação, capacitei aquelas pessoas, foi. Capacidade, aumento populacional é quando a gente precisa de gente mesmo em quantidade, tá? Eu posso cumprir aquela produção se eu tiver um novo investimento de capital. Por exemplo, eu sei que se eu comprar mais 2 máquinas, eu consigo atingir esse nível de produção. Então, isso é capital. Só para não ficar dúvida aqui, então, eu preciso deslocar as fronteiras dos fatores de produção. Mais terra, mais trabalho, mais capital. Mais trabalho pode ser aumento da população mesmo, isso demora muito tempo, tá? A ideia de elasticidade, né? Acho que nós já falamos sobre isso. Então, se eu precisar de população para produzir mais, ou eu espero 20 anos para aquela população nascer e estar em idade de produzir, ou eu importo mão de obra, promovo imigração, entrada de trabalhadores de outros países ou de outras regiões para onde eu tenho meu negócio. Ou aumento da qualificação profissional, quando eu treino as pessoas, eu tenho a máquina, eu tenho o prédio, eu tenho a matéria-prima, mas ninguém sabe trabalhar na máquina, então o que eu vou fazer? Eu vou treinar essas pessoas, tá? Daí eles passam a fazer parte do contingente. Ou vou investir mais capital, ou mais terra, etc. Beleza. E o que acontece se eu aumentar os fatores de produção estando aqui? Então, se eu estiver aqui, o que acontece se eu aumentar os fatores de produção? Tá? Vai acontecer um negócio fundamental da economia. Eu comentei isso com vocês, acho que na segunda aula. A ideia dos rendimentos decrescentes. Tá? Eu vou tentar explicar do jeito mais simples aqui. Sempre quando você não mantendo inalterada a sua capacidade produtiva, tá? E você vai aumentando, você vai utilizando ela cada vez mais até chegar no limite dela, a partir de um ponto, nessa busca por utilizar todo o seu fator de produção, o seu rendimento passa a ser decrescente. Eu vou tentar dar um exemplo bem simples aqui. Imagine que na nossa fabriquinha de pipoca doce, pipoca salgada, o que limitasse era que eu só tinha um funcionário fazendo pipoca. Eu tinha 2 pipoqueiras, essas pipoqueiras eram muito modernas. Eu tinha um operador que operava essa máquina da pipoca. Eu tinha um outro operário que buscava o milho de pipoca, o óleo, o açúcar, o sal, lá no almoxerifado e levava para o pipoqueiro. E tinha um outro rapazinho lá no almoxerifado que só ficava cuidando das minhas matérias-primas. E como só era um pipoqueiro, para mim fazer uma pipoca, eu fazia bastante. Para fazer outra pipoca, eu fazia até mais. Lembra, a pipoca salgada eu fazia mais do que a pipoca doce. Mas se eu tivesse que fazer as 2 pipocas, eu tinha de parar a máquina, limpar a máquina, trocar os ingredientes e produzir um pouquinho de uma, um pouquinho de outra. Beleza. Só que eu tinha outra pipoqueira nessa fábrica. E essa pipoqueira estava parada. O que eu fiz? Eu fui lá e contratei. E outra coisa. E para cada funcionário que eu tinha, eu ganhava, sei lá, R$1.000 livre por mês com eles. Então, se eu tinha 3 funcionários, o pipoqueiro, o rapaz que ficava no almoxerifado, e o rapaz que buscava a matéria-prima do almoxerifado e levava para o pipoqueiro, eu ganhava R$1.000 livre com cada um, eu iria ganhar, sei lá, se eu contratasse mais um funcionário, eu ia ganhar mais R$1.000 livres, eu iria ganhar R$4.000 por mês. Então, beleza, eu tinha uma máquina, essa máquina estava parada, eu contratei um outro funcionário. Pô, beleza. Não deu outra, coloquei mais um funcionário, comecei a produzir mais pipocas e estava tudo bem. Só que aí eu percebi um negócio interessante. O rapaz que entregava a pipoca, ele, por vezes, ele deixava faltar matéria-prima para um dos 2 pipoqueiros. Porque lembra que eu falei que a pipoqueira era muito moderna, a máquina? Então ela era muito rápida, você colocava um milho de pipoca, óleo lá, ele pipocava tudo lá e beleza. E não dava tempo para o rapaz ir no almoxerifado e trazer milho para uma máquina, milho para outra máquina. Então eu falei, pô, tem uma ideia, vou contratar um segundo, operário para ficar buscando material do almoxerifado e levar para as pipocas. Olha que interessante. Deu contrato, a minha expectativa é que
eu estava ganhando R$ 1.000 por funcionários, tinha 4 funcionários, estava ganhando livre R$ 4.000 por mês. Se eu contratar o quinto funcionário, a minha expectativa é que eu ganhasse os mesmos R$ 1.000. Mas não é isso que acontece, porque nessa situação hipotética que eu criei aqui, 2 funcionários seria muito para alimentar as 2 máquinas. Na verdade, eu precisaria, sei lá, de uns 30% de um funcionário. É só para tapar aqueles buracos que o operário não conseguia atender 2 máquinas simultaneamente. Então, quando eu colocasse esse quinto funcionário, na verdade, com ele eu só iria ganhar talvez uns 700, 600 reais a mais por ele. Então, essa é a ideia do rendimento decrescente. Mantendo constante os fatores, e quando você começa a utilizar mais de um, chega um ponto que você começa a ganhar menos daquele fator. O único jeito de eu conseguir ganhar mais seria se eu injetasse, por exemplo, mais capital, comprasse uma terceira pipoqueira. Mas eu já não estaria mais fixo os demais fatores de produção. Então isso é digamos assim, da natureza da economia, a lei dos rendimentos decrescentes. Da mesma maneira que existe o custo de oportunidade, existem os rendimentos decrescentes. Chega um ponto que você começa a ganhar menos, mesmo que você injete mais recurso naquela operação. Tá? Aí, durante o nosso bate-papo, eu tento tirar algumas dúvidas de vocês, se vocês tiverem. Tá? Então, vamos ver na prática como é que funciona melhor esse rendimento decrescente. Eu fiz esse tabelão aqui, mas vai ficar fácil de entender ele. Essa coluna aqui, ó, a coluna está escrito assim, período, T0, T1, T2 até T10. Então, T é de tempo. Tempo 0, tempo 1, tempo 2. Eu posso substituir esse tempo 0 por um período qualquer. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, por aí vai. Tá? E aqui nessas 3 colunas, eu tenho um suprimento dos meus fatores de produção. Trabalho, capital e terra. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 10, isso em dinheiros, né? Reais, R$ 1.000, tanto faz. Então, eu tenho, sei lá, 10 mil que eu gasto de trabalho, salário dos meus trabalhadores. Eu tenho investido nessa minha fabriquinha de pipoca, por exemplo, R$ 30.000 de capital. E tenho um terreno, um galpão de 200 metros quadrados. Tá? E com esses fatores de produção aqui que eu tenho, eu consigo produzir do produto X, por exemplo, 150 unidades, não é mais a pipoca, é outro exemplo. E esse produto Y, 450 unidades. Beleza. Aí, isso é em janeiro. Em fevereiro, eu resolvo contratar mais alguns trabalhadores. Então, as minhas despesas vão aumentar de 10 para 14. Investi em mais algum equipamentozinho, então meu capital investido passou de 30 a 32. Porém, o meu terreno vai ficar fixo todo experimento. Eu continuo com o mesmo galpão. Tá? Olha que interessante. Quando eu pulei meu investimento em trabalho, contratei mais gente de 10 para 14 por mês, expandi meu capital de 30 para 32, a minha produção do produto X pulou de 150 para 170. E do produto Y, 450 para 510. Opa, beleza. Aí isso é em janeiro, é em fevereiro. Em março eu faço a mesma coisa. Aumento mais R$ 4.000, por exemplo, em trabalho, de 14 mil para 18 mil. Invisto em mais algum equipamentozinho, daí meu capital investido passa de 32 para 34 e mantenho no mesmo terreno. Opa, minha produção que já tinha aumentado de 150 para 170, aumentou de 170 para 189 do produto X e de 510 a 567 do produto Y. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Vamos enxergar melhor esses números aqui. Nessa tabelinha aqui, ó, nessas últimas 2 colunas, eu chamei de ΔX e ΔY. A diferença entre o X anterior, o X final menos o X inicial. Então, por exemplo, esse 20 aqui é igual a X final, 170 menos 150. Então, daqui para cá, eu ampliei 20. E de 450 a 510, no Y, eu ampliei 60. Aí, daqui para cá, eu ampliei de 170 para 189. Final menos inicial, 189 menos 170, dá 19.
e daqui para cá eu ampliei de 510 para 567. Ou seja, ampliei 567 menos 510, que dá 57. Aí, quando você vai fazendo essa conta, olha o que acontece interessante. Olha, observe que eu ampliei 4 de trabalho e 2 de capital. Daí fui fazendo isso mês a mês, até o final. Mas olha o que acontece com a produção que eu consigo. Inicialmente, o meu X ele aumentou 20, de 150 para 170. O meu Y, 60, de 450 para 510. Eu coloquei aqui, ó, 20, 60. Olha aqui, nesse mês aqui, ó, eu continuo aumentando 4 de trabalho e 2 de capital, porém eu só estou aumentando 13, 221 para 274 do produto X e 36, que foi de 663 para 699. Ou seja, olha aqui o recurso decrescente, o rendimento decrescente. Eu mantendo a mesma quantidade que eu estou investindo, cada vez mais eu consigo produzir uma quantidade menor comparada com a anterior. Na primeira vez que eu fiz o investimento de 4 de trabalho e 2 de capital, eu ganhei 20. Na segunda, 19. Na terceira, 17. Chega um ponto que não adianta mais eu investir nada, que eu não vou conseguir ganhar nada. Essa é a lei dos rendimentos decrescentes. Tá? Você pode pensar, por exemplo, num estudo. Então, puxa, se eu estudar 3 horas por dia, eu vou ter 6 na matéria tal. Agora, se eu estudar 4 horas por dia, eu vou conseguir tirar 6,5. Se eu estudar 6 horas por dia, a curva ela vai saturando, você não consegue aumentar a partir de um determinado ponto. O quanto você vai ganhando de nota, ele não aumenta na mesma proporção que aumentava no começo. Se você não estudar nada e passa a estudar alguma coisa, a sua nota aumenta bastante. Aí se você estudar mais um tanto, a sua nota não vai aumentar naquela mesma proporção, porque os rendimentos eles são decrescentes. Então essa é da natureza da economia. Então, mantido os mesmos recursos, na medida que você vai esgotando as possibilidades dele, o rendimento vai ser sempre decrescente. Tá? Então pensem no exemplo do estudo. Você não estuda nada, tirou 0. Daí passou a estudar 2 horas por dia, tirou 6. Daí se você passar a estudar 4 horas por dia, você não vai tirar 12, porque não existe, a nota acaba em 10. Você vai conseguir tirar, sei lá, 7,5. Puxa, mas se estudei 2 horas, tirei 6, e mais 2 eu imaginei que fosse tirar mais nota, não. Porque sempre o rendimento de tudo é decrescente. Tá? Bom, e como é que impede a lei dos rendimentos decrescentes? Ora, combinando fatores com novas tecnologias. Ou seja, por exemplo, para eu manter a mesma mão de obra minha, os 2 operadores na pipoqueira, um operador no almoxerifado e um só alimentando os 2 pipoqueiros, por exemplo, se eu conseguisse um carrinho que ficasse mais fácil para aquele operador levar a matéria-prima para os 2 pipoqueiros, talvez eu conseguisse, com aqueles mesmos funcionários, obter o mesmo rendimento por funcionário, mas eu já estava combinando uma tecnologia, eu colocava um carrinho para ficar mais fácil de empurrar a pipoca para ele não precisar carregar na mão. Tá? Ou uma mudança no processo produtivo, por exemplo, né? Uma organização nova do processo produtivo. Por exemplo, eu comecei a observar que ele andava muito para levar a pipoca do almoxerifado até o pipoqueiro. Ora, é só pegar as máquinas e deixar mais perto do almoxerifado. Então ele não vai precisar andar tanto e vai dar tempo de levar a matéria-prima para o pipoqueiro 1 e para a matéria-prima para o pipoqueiro 2. Ou seja, a gente consegue atuar na lei dos rendimentos decrescentes. Mas mesmo assim, depois que você tiver feito ela, utilizando ela ao máximo, se você, quando passar esse efeito, você vai cair novamente na lei dos rendimentos decrescentes. A partir de um ponto, não adianta você trazer, por exemplo, não adianta você trazer a máquina mais perto, a pipoqueira mais perto do almoxerifado, que você não vai conseguir fabricar mais pipoca. O ganho dessa atuação ela vai ser cada vez menor. Então, isso é da natureza da economia. Beleza. E eu vou, só para terminar, então eu vou terminar por aqui. Como eu falei, essa aula ela é muito cansativa. E na aula que vem eu faço uma revisãozinha
da lei dos rendimentos decrescentes e começo desse ponto em diante aqui. Só lembrando que eu vou estar publicando esse material agora no YouTube, como sempre vai sem edição, vai com erro, de qualquer jeito, aí as dúvidas a gente tira aí no nosso bate-papo, e vou estar enviando para vocês um e-mail na sequência, programando a nossa videoconferência. Só lembrando, eu reconheço que eu acredito, minha expectativa é que todos tenham acesso à internet, mas caso não tenham e não possam participar da videoconferência, não fiquem chateados, troquem ideias com seus amigos, levem as perguntas para eu poder responder lá pessoal no videoconferência, e se não conseguir atender vocês dessa forma, vocês mandem um e-mail que eu tento atender vocês todos. Então, a ideia da videoconferência é a gente permanecer junto, a gente trocar umas ideias, eu quero ouvir vocês, quero entender as expectativas de vocês, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Brasil também, é o momento da gente estar junto aí. Tá bom, pessoal? Boa sorte para vocês, saúde e vamos se encontrando aí. Grande abraço a todos.